Olá, galerinha! Aqui é a professora Laís e sejam bem-vindos à primeira videoaula do canal. E o tema de hoje é a composição do sangue. Se liga só! Sangue, também chamado de tecido sanguíneo. Ele tem a coloração avermelhada e é formado por vários tipos de células. As células são glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. No sangue também tem uma mistura chamada plasma, que contém água, proteínas, sais minerais, hormônios, glicose e vitaminas. Cada célula do sangue tem uma função específica e elas são produzidas pela medula de alguns ossos. Vamos primeiro falar dos glóbulos vermelhos, que também são conhecidos como hemácias. São células sem núcleo e responsáveis pelo transporte de oxigênio e de parte do gás carbônico pelo corpo. As hemácias, elas são as células de maior quantidade no sangue e apresentam em seu interior uma proteína chamada hemoglobina, que contém o elemento químico ferro. A hemoglobina é responsável pela cor vermelha das hemácias e é capaz de se ligar ao gás oxigênio, permitindo então o transporte de oxigênio a todas as partes do corpo através do sistema cardiovascular, que é o tema da nossa próxima videoaula. Agora chegou a vez dos glóbulos brancos, que também são conhecidos por leucócitos. São células nucleadas, ou seja, possuem núcleo e são responsáveis pela defesa do corpo contra substâncias estranhas, como as toxinas, e micro-organismos que podem causar doenças, como os patogênicos. Os glóbulos brancos são maiores que as hemácias, porém eles estão presentes em menor quantidade no sangue. São os principais componentes do sistema de defesa do organismo, que é o sistema imunitário, também chamado de imunológico. Há vários tipos de leucócitos, entre eles os linfócitos e os macrófagos. Quando o organismo é atacado por algum micro-organismo, o número de leucócitos do sangue aumenta significativamente. Eles atuam na defesa do organismo de duas maneiras: fagocitose ou produção de anticorpos. A fagocitose é o processo de ingestão e destruição de partículas sólidas ou micro-organismos e é realizada pelo glóbulo branco do tipo macrófago. A imagem está demonstrando um glóbulo branco fazendo a fagocitose, no caso a fagocitose de uma bactéria. O que acontece então? O macrófago ele vai se deformar e vai originar um pseudópodos. O que seria isso? Em grego significa falsos pés. Então ele desenvolve esses falsos pés, engloba as bactérias, destrói as bactérias e depois elimina para fora da célula. Foi falado da fagocitose, mas não podemos esquecer dos anticorpos. Mas antes, nós temos que falar sobre antígeno. Antígeno é qualquer substância estranha a um organismo. Pode ser uma toxina ou um micro-organismo, fungo, bactéria, vírus. O que acontece então? O anticorpo é uma substância produzida pelo glóbulo branco do tipo linfócito e ele tem a função de combater os antígenos presentes no organismo. Então, os anticorpos neutralizam o micro-organismo e o macrófago destrói o micro-organismo que foi neutralizado pelos anticorpos. Para finalizar sobre as células do sangue, não podemos esquecer das plaquetas, que têm função indispensável no controle de sangramentos. As plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Quando há um ferimento com sangramento, as plaquetas elas vão se acumular no local da ferida e vão liberar substâncias que promovem a formação de redes de fibrina. A fibrina é uma proteína fibrosa que forma a coagulação. Como vocês podem observar na imagem, a fibrina ela vai provocar retenção de células e plaqueta, originando um aglomeramento que é chamado de coágulo. Esse coágulo ele vai impedir que o sangramento continue e isso é denominado coagulação. Observem a imagem, tem a formação do coágulo,
a rede de fibrina que está impedindo que saia pelo ferimento as células do sangue. Sobre as células do sangue, finalizamos com as plaquetas. Mas o sangue não é composto apenas por células, também é composto pelo plasma. O plasma, ele é um líquido de cor amarelada e tem função de transporte de nutrientes para todos os tecidos do corpo. Como foi falado no comecinho do vídeo, o plasma ele é constituído por água, proteínas, sais minerais, hormônios, glicose e vitaminas. Aí você me pergunta, mas como você sabe que o plasma tem cor amarelada, sendo que ele está misturado no sangue e o sangue tem a cor vermelha? O sangue é uma mistura e é possível separar todos os componentes que estão misturados ao sangue. E o processo é chamado de centrifugação. Então, no processo de separação de mistura, que é a centrifugação, o plasma sanguíneo ele é separado da hemácia, glóbulos brancos e plaquetas. Para que separar o sangue? Para que serve essa separação do sangue? Essa separação do sangue, gente, ela é muito importante por causa da transfusão de sangue, que é a transferência de sangue de uma ou mais pessoas para um paciente que está precisando do sangue. Acontece muito com pessoas que têm câncer. O que acontece então? Muitas das vezes, essa pessoa ela não precisa de todos os compostos que estão no sangue. Ela precisa apenas de 1 ou 2. Então, o que acontece? Separa-se esse sangue e, por exemplo, a pessoa está precisando apenas de hemácia, que são os glóbulos vermelhos. Então, separa o sangue, coleta apenas as hemácias e é transferida para essa pessoa, através da transfusão de sangue, apenas as hemácias. Videoaula de hoje finalizada, falamos sobre a composição do sangue e a nossa próxima videoaula será o sistema cardiovascular, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Galerinha, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e até um próximo vídeo. Tchau!